Bom dia, Pai do Senhor, que você é missionária Nadir Albano, hoje é dia 8 de julho de 2025, uma terça-feira, estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, como de costume vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmão? A palavra do Senhor hoje está em Josué 23, a despedida de Josué. Diz assim: passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançado, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com a idade muito avançada. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é pregar a tua palavra em tempo, fora de tempo, para que seus venha a ser exaltado, glorificado, porque o objetivo, Senhor, é que o Senhor venha a ser conhecido, Pai, através da tua palavra, que é viva, que é santa, que é verdadeira, aleluia, Ramanda Sura me decomanai, Santo Deus de Israel, que Jesus possa ser proclamado através do teu Espírito Santo, Pai, que é que convence o homem do pecado, Pai. Deus me ajuda, Pai, me ajuda, que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Deus, obrigada. Obrigada por mais este dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: despedido de Josué. Passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançado, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhe disse: estou velho, com idade muito avançada. Quem fez isso também foi Moisés, né? Quando estava perto de ser recolhido por Deus, amém? E ele diz assim: você mesmo viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor de vocês, foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Então, né, Josué deixa bem claro, né, vocês, né, viram tudo que o seu Deus fez, né, essas nações, por amor a vocês, foi o Senhor que lutou por vocês. Então, mostrando que tudo que eles ganharam, tudo que eles passaram, foi Deus que lutou. Realmente, né, é algo espiritual ali, a luta do povo de Israel. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande. A oeste, o Senhor, o seu Deus, os expulsou da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor lhe prometeu. Ele continua, né? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, a ordem era, né? É obedecer, né? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhe prestem culto, nem se inclinem perante eles. Olha, igreja, tudo que Josué fala não, que Deus já tinha falado, que Moisés já tinha falado, a gente sabe que o povo de Israel depois vai fazer, ok? Mas se apeguem, olha o detalhe, mas se apeguem somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Então, até naquele dia eles ainda não estavam firmes perante ao Senhor, porque Deus, ele sempre falou ao povo de Israel, né, não se envolver com as nações pagãs, né, com os hetitas, com os jebuseus, com os heveus, com aquelas 7 nações e as demais, né, porque eles eram o povo escolhido do Senhor, né, então Deus tinha todo este cuidado para que esse povo desse um bom testemunho, né, por ser o tesouro pessoal de Deus, mas infelizmente o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Então, ele vem mostrando, né, o que Deus fez. Então, foi o próprio Deus mesmo, né, que fez tudo isso por Israel. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Então, Deus falou assim, um só de você, né? Deus, ele faz essas proezas, né? Então, somente se dedique a Deus. Deus, ele não estava pedindo muito, né? Estava pedindo que ele se dedicasse a eles, que ele se voltasse a eles, né? Que eles tivessem zelo pelas coisas do Senhor, né?
A gente vê que quando Josué fala isso, Josué tá por mais ou menos com 110 anos de idade, cansado, né? Nossa, que não foi fácil. E ele permaneceu ali nas conquistas, Aramandaçu-Decomandai, mas fiel a Deus, né? Sem desviar assim para a direita nem para a esquerda. Mas o povo, né? Tava assim terrível. E aí ele fala assim: faça todo esforço para obedecer a Deus, né? Deus só quer obediência, né? Segue as instruções que Deus deu, a lei e o mandamento para Moisés, que é para vocês, né? Então, assim, é para vocês. Então, vocês se dediquem com zelo e amor às coisas do Senhor, né? Então, Deus, ele queria dedicação e amor da parte deles, né? Era o resumo, né? De tudo que Deus pediu para este povo. Mas o povo, infelizmente, igreja, a gente sabe que não se importava muito com as coisas do Senhor, né? Aí vamos pro 12. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem com aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsarão essa nação de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês, né? Então, a gente vai ver, igreja, mais para frente, que tem esses tipos de aliança, né? A gente vê que Acabe casa com Jezabel e assim por diante. A gente vê, né? Eu acho muito interessante ali Salomão, a gente fala, se o Senhor é, se humilhar e deixar os seus maus caminhos, ali Salomão, quando ele inaugura o templo, né? Então Deus fala tudo isso para ele, mas depois Salomão ele faz aliança com vários reinos, com vários povos pagãos, né? A gente sabe, faz altares, coisas terríveis, né? Então, a gente vê que isso aqui é assim o medo do homem, né? De não agradar outro homem. Então acaba o declínio moral mesmo, assim. O homem que não consegue deixar de agradar o outro homem acaba desagradando a Deus. Aleluia. E é isso que aconteceu com o povo de Israel, né? Fez aliança com tudo quanto foi tipo de gente, né? Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em você todo o mal com o qual os ameaçou até eliminá-lo desta boa terra que lhes deu, né? Então, Deus, né, fala, também vou fazer cumprir, né, todo o mal, né? Foi todas, né? Não deixou de cumprir todas, né? Todas as boas promessas também. Mas também, se vocês não aceitarem, se vocês não fizerem a vontade de Deus, Deus vai fazer, né? Cumprir vocês todo o mal. Então, era algo bem severo que Deus havia falado. Que os ameaçou até eliminá-lo desta boa terra que lhes deu, né? Então, é algo que a gente vai ver depois de Igreja do Céu, mais pra frente na história, né? E aí, só sobra um remanescente. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, né, lhes ordenou e passarem a cultuar outros deuses e inclinarem-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra você e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então, cultuar outros deuses. Isso aqui, igreja, é algo que o povo de Israel vai fazer depois com muita facilidade, né? E a gente vê que isso vai trazer consequências terríveis a este povo. Por quê, igreja? Porque a gente sabe que o povo de Israel é um povo que Deus escolheu para ser o tesouro pessoal de Deus. Deus escolheu entre todas as nações do mundo, Deus escolheu o povo de Israel. A gente sabe que, quando o Senhor fala assim, o patriarca Abraão, saiu do meio da tua parentela e vai para a terra, né? Que eu hei de te enviar. A gente sabe que o pai de Abraão, Tera, ele era muito idólatra, né? Tinha o seu irmão Naor. O Senhor poderia ter escolhido Naor, não poderia? Mas o Senhor escolheu Abraão, né? E aí, o que Abraão faz? Abraão pega e leva Ló, filho de Naor, junto contigo, né? Então, a gente sabe da história. E depois tem a contenda entre os homens de Ló e de Abraão, né? E aí, Abraão fala assim, ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, Ló olha para Sodoma e Gomorra e vai para as campinas de Sodoma. E lá, você sabe, né? Ele olhou pelos verdes, né? Os parques verdejantes. Mas lá era ali ali era um poço de imoralidade, de sujeira, né? Mas Deus, ele fez uma promessa para Abraão, né? Sai do meio da tua parentela, né? Você será, sua nação será grande, né? Como a areia do mar, não tem como contar, né? E o povo de Israel realmente é um povo grande, né? Um povo que saiu, né? Quando chega ali quando Jacó desce pro Egito, né? Ali no tempo de José, ele desce com 70 almas, né? 70 almas, né?
o total de almas que desce com Jacó para o Egito ali para encontrar José. E a gente vê que quando o faraó, depois de muitos anos, José morre, o outro faraó morre e tal, o faraó que tem, né? Ele vê o povo como uma grande multidão. Não, esse povo vai se levantar contra a gente, vai se unir com outras nações. É muito grande. Então vamos oprimir, vamos matar os meninos, né? Então, igreja, esse povo ele veio de uma história muito grande, né? Então, Deus ele só queria ser adorado por ele. Simplesmente isso. Né? Mas a gente vê que toda a história de Deus com esse povo é uma história difícil, igreja, difícil mesmo. Quando você pega o Velho Testamento e que você começa a estudar, você começa a ver como que o povo do Senhor fez alianças fáceis com o povo pagão que Deus não queria, né? Com o povo idólatra, né? A gente sabe da história de Acabe com Jezabel, a gente sabe dos altares. Gente, é muita coisa, gente, é muita coisa, é muita coisa. Que às vezes eu gosto de ouvir a história da igreja, né? De ouvir, eu gosto de ler, eu gosto de. Já fiz muito, já estudei, já leio, gosto, eu amo, né? Já passei noites assim, tipo, de Deus não deixar eu dormir enquanto eu não terminasse o livro, né? E eu gosto, eu amo, eu amo. Eu tava até parada, mas eu amo, né? Porque a gente vê, né? O amor de Deus para com este povo, né? A história. Então, Josué, ele vem, lembra, Josué já tá com 110 anos, a gente, estamos quase morrendo, né? Então, assim, quando eu sair daqui, vocês não vai fazer aliança contra o povo? Não, não vai, porque Deus não tem isso para vocês, né? Ele não falou que ia dar a terra que manda leite e mel pra vocês, ele deu, né? Não foi vocês que lutaram, mas foi o próprio Deus que lutou com vocês. Porque a luta de Israel é uma luta espiritual, né? Até nos dias de hoje, em 2025, é uma luta espiritual, né? Não é na força do braço deles, é na força de Deus. Porque Deus, né, tem algo com esse povo especial, né? Mas Deus, né, também permitiu que eles endurecessem o coração. Quero crer para que eu e você, né, vamos enxertados ali na videira verdadeira, que é Cristo, para receber a graça, né? Essa graça que foi emanada para o mundo inteiro, né? Todo aquele, né, que crê, né, que confiar, que aceitar Jesus será salvo, né? Então isso é tremendo. A salvação agora é mundial, né? Não é somente para a nação de Israel, né? E isso é muito importante. A gente tem em mente, né, que eu e você podemos ver essa história, podemos ler, né, essa história de amor entre Deus e o povo de Israel, a infidelidade, muitas outras. Nossa, gente, é tremendo. Mas a gente sabe que nenhum deles conseguiu, né? Porque é tendência do homem, né? A gente sabe que por homem entrou um pecado no mundo e por outro saiu, que foi Jesus, né? Então, assim, pro homem caído, é difícil manter uma fidelidade, né? Deus, ele queria fidelidade. Deus tentou de toda maneira não deixar que esse povo, né, se veredasse, fizesse aliança com outros povos, mas infelizmente, a gente sabe que esse povo fez mais pra frente coisas terríveis, né? A gente tá quase acabando o livro de Josué, né? Amanhã vai ser o último capítulo, a gente vai estar entrando no livro de Juízes, né? E ali do livro de Juízes você vai ver como que é, né, a história do povo de Deus ali em José. Eu acho muito interessante o livro de Juízes, né? Então, Arabanda Xerebede Komanai, Arabanda Sai, a gente vai estar, né? Quarta-feira, amanhã, né? A gente termina e quinta a gente entra no livro de Juízes. Assim permitindo o Senhor, dia 10, né? Que vai ser quinta-feira, dia 10 de julho, a gente entra no livro de Juízes, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E é tremendo, né? Mas é sempre a obediência, tá? Obedeçam a Deus, né? Eu e você, que estamos na graça, não é tão fácil como o povo de Israel, né? Porque eles eram escolhidos, eles tinham o mandamento e a lei. Eu e você temos que todo dia pedir a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, porque nós somos pecadores. E a carne é suja, a igreja, a carne é suja, é podre, né? Agora mesmo, ontem, né? Foi ontem, eu tava vindo da consagração de manhã e eu vi um irmãozinho na igreja que ele era super fervoroso, sabe? Um menino assim de Deus, igreja, eu vi ele passar. Nossa. Meu coração partiu. Eu olhei assim, gente, eu não acredito. Eu vi esse menino no mês passado na igreja, né? Esse rapaz, né? E olha como é que ele tá. Igreja, ele tava assim, perturbadinho. Você via que tinha demônio ali saindo pelas tantas, né? E assim, se a gente não tomar cuidado, igreja, o diabo ele vem da rasteira. Por isso que a gente não deve nunca, né? Achar que a gente tá preparado, que a gente é forte, que a gente é o bom, que a gente anda solto. Então a gente tem que entender que a gente é fraco, né? Quando eu vi aquele rapaz, aquele homem ali, deve ter uns 24 anos, 23 no máximo. Nossa, meu coração doeu. Eu olhei assim e falei, gente, não acredito que é ele, velho. Não acredito, né? Nossa, ele passou assim, com a roupa apertada, com uma... Nós tava totalmente assim, transtornado.
né? Você via ali que era demônio puro, né? Então a igreja não é fácil. Então, vamos assim, eu vou até ligar pro pastor, porque ele congregou na igreja que eu congrego, eu não lembro o nome dele. Mas eu vou ligar lá pro pastor pra gente estar orando por ele, porque eu vi legiões ali, né? Que ele me deixou, né, impactada. E não é brincadeira, igreja, tá? Não é brincadeira. A gente sabe que tem pessoas que trabalham de noite, usada pelo Satanás mesmo, para fazer obras de macumbaria para destruir a minha e a sua vida. E a nossa família, se a gente não estiver na brecha, você não fica de pé, não. Você não aguenta. Se você estiver na aparência, você não fica de pé. Não fica, porque Deus conhece quem são os seus, né? E pra gente estar servindo a Deus, igreja, não adianta querer fingir que você é crente, que você é isso, que é aquilo, botar uma não, e você tem que ter vida com Deus. E ter vida com Deus requer renúncia. Não é brincadeira, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, de verdade, igreja, né? Se você for convencido, não adianta. Você tem que estar convertido pelo nome e pelo sangue de Jesus, amém? Deus abençoe, fiquei na paz aí, que eu lembrei dessa cena aí, mexeu muito comigo, né? Ontem de manhã que eu vejo esse rapaz. Deus abençoe, fique na paz. Aleluia.